Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista para a gente trazer o nosso segundo bloco, o bloco de fechamento aqui desse nosso primeiro vídeo desta segunda-feira, dia 5 de janeiro de 2024. Notícia quentinha, rapaz, o Vasco negocia a contratação do atacante Breno Lopes do Palmeiras. Pois é, Breno Lopes, que é um dos jogadores do Palmeiras mais contestados aí pela torcida. O Globo Esporte acaba de noticiar aqui que está negociando com o Clube de Regatas Vasco da Gama em busca aí de um centroavante para disputar a vaga com Pablo Verratti. O Vasco tem como alvo Breno Lopes, do Palmeiras. O clube tem conversas avançadas pelo atacante de 28 anos. O Vasco entende que reforçar o ataque é uma das prioridades. Breno Lopes tem contrato com o Palmeiras até o fim desta temporada. A informação foi publicada primeiramente por Matheus Gilbert no Twitter, ou X, né? Atualmente não é Twitter, é X. Além de um centroavante para revezar com Verratti, o clube busca um jogador que atue pelos lados. O nome na mesa é o de contratação de Pedro Henrique do Internacional, como já noticiamos aqui. A negociação por Breno Lopes, no entanto, está mais avançada. O Vasco vê boas chances de um negócio acontecer. Apesar de ver Breno Lopes como uma alternativa a Verratti, o atacante fez poucos jogos assim no Palmeiras. Ele atuou mais pelos lados do campo, ultimamente pelo setor esquerdo. Hoje, Ramon Dias só tem Ryan, de 17 anos, como opção para substituir Verratti. O argentino está com uma fissura na costela e deve ficar fora dos próximos jogos para se recuperar. Breno Lopes pertence ao Palmeiras e em 2024 disputou 3 jogos, 2 como titular e não marcou gols. Ao todo, ele tem 62 partidas pelo time paulista, com 24 gols marcados. É um jogador que é muito contestado no Palmeiras. O ano passado ele fez alguns gols importantes naquela arrancada, né, do Palmeiras, o jogo contra o Fluminense mesmo. Foi, se eu não me engano, o gol da vitória do Palmeiras contra o Fluminense, aquela reta decisiva, né, que permitiu o Palmeiras conquistar o título, né, do Campeonato Brasileiro, naquela arrancada e naquela derrapada do Botafogo. Breno Lopes foi importante. Dá certo no Vasco, Cristiano? Não sei, cara. Eu acho que, assim, se eu tivesse a caneta, eu não contrataria. Eu acho um jogador muito fraco, né, para um clube que é SAF. Dá para ir atrás. Pedro Henrique eu acho legal. Agora, Breno Lopes, claro que ele pode chegar, pode confirmar essa contratação, aí ele pode chegar e arrebentar com a camisa do Vasco. Inicialmente, eu não acredito. Porque ele está num time hoje muito bom, super campeão, né? E ele não tem jogado bem. Faz seus gols, faz. Muito contestado, até teve um episódio que ele, com a torcida do Palmeiras, no ano passado, depois de ser vaiado muito, acho que na Libertadores da América, se eu não me engano, depois de ser vaiado muito, ele fez um gol, né? No final ele saiu falando algumas coisas pro torcedor do Palmeiras, que é normal, o cara é ser humano também, né? O jogo todo o torcedor enchendo a paciência do cara, o cara faz o gol da vitória do time, ele vai fazer o quê? Falar, não, obrigado por me vaiar, aí não dá também, né? O cara é ser humano, o cara vai extravasar e vai mandar todo mundo, né, tomar suco de uva. Não tem jeito, gente, não tem jeito. Mas eu, sinceramente, não o contrataria. Mas eu não tenho a caneta. Cristiano não tem a caneta. Vamos falar, antes da gente falar dos estaduais, falar de Copa do Nordeste, para você que tá ligado com a gente. Começou, né, rapaz? A Copa do Nordeste 2024. Já tivemos o Náutico perdendo em casa pro Botafogo da Paraíba por 1-0. Fortaleza venceu de virada o América de Natal por 2-1, né? 2-1 pro Fortaleza. Aliás, o Fortaleza, até noticiei para você que acompanha a gente lá no nosso TikTok, Cristiano Santos Verdes, você viu lá, né, que o Fortaleza renovou com o Vojvoda até 2025, até o final de 2025. Vojvoda continua como técnico aí da equipe do Fortaleza até o final de 2025. Tivemos também o Itabaiana, que recebeu a equipe do CRB e o CRB venceu por 2-0. Tivemos também o 13, 1-0 para cima do River do Piauí. O Altos empatou em 0-0 com o rubro-negro baiano Vitória. O Bahia venceu o Sport por 2-1 jogando lá na Arena Fonte Nova.
2-1 para o tricolor baiano. O Juazeirense perdeu em casa para o Ceará por 1-0. O ABC empatou em 2-2 com a equipe do Maranhão. Próxima rodada aí do Campeonato do Nordeste será no dia 9. Sexta-feira, né? Sexta-feira. Semana que vem, né, rapaz? E hoje é 8. Dia 9, de hoje é 8. O Sport vai medir forças contra a equipe do 13. Teremos o River do Piauí recebendo o Bahia. Quem mais? O Vitória vai jogar no seu Barradão contra o ABC. O Botafogo, Piauí, vai ter como adversário o Juazeirense. O CRB vai medir forças contra a equipe do Fortaleza. O Ceará joga contra a equipe do Altos. O América de Natal terá como adversário o Itabaiana. E também teremos o Maranhão jogando contra a equipe do Náutico. São jogos aí da segunda rodada, né? Segunda rodada da Copa do Nordeste que já começou, né, menina? A Copa do Nordeste aí, rapaz. Copa do Nordeste que pegou, né? Copa do Nordeste aí cravou no calendário do futebol nordestino. Eu falei aqui esses dias que futebol nacional, mas não deixa de ser, né, gente? A competição cresceu muito, cresceu demais, mas evidentemente que é uma competição que só joga times aqui do Nordeste, né? Vamos trazer informação para você que está ligado com a gente, falar dos estaduais pelo Brasil, começando pelo Paranaense. Vamos saber os jogos aqui que já aconteceram, o que falta para acontecer ainda para acabar a sexta rodada. Tivemos o Cascavel empatando com Londrina em 1-1. O Atlético Paranaense em casa bateu o PST por 4-0. O Operário venceu o Azures por 1-0. Tivemos ainda o Galo Maringá empatando em 3-3 com o Cianorte. O Coritiba Coxa venceu o confronto contra o Andraus por 3-1. Hoje, mais conhecido como segunda-feira, teremos ainda para fechar essa sexta rodada o Maringá, que vai receber a equipe do São Joséense. Com esses resultados, né? Já deixa eu passar, antes de passar a classificação para vocês, falar da sétima rodada, então, do Campeonato Gaúcho. O Andraus mede forças já na quarta-feira contra a equipe do Galo Maringá. PST terá como adversário Londrina. O Cianorte recebe a equipe do Coritiba. O Atlético Paranaense terá como adversário o Cascavel. Teremos ainda o São Joséense contra o Operário e o Azures vai medir forças contra o Maringá. Classificação então do Campeonato Paranaense. O Atlético Paranaense lidera com 14 pontos. Em segundo lugar, o Coritiba com 13. Em terceiro, o Maringá com 11. Em quarto, o Azures com 10. Mesmo número de pontos para o Cianorte, que é o quinto colocado. Em sexto, o Cascavel, 9 pontos. Em sétimo, o Operário com 7 pontos. E o Andraus fecha ali o grupo dos 8 que se classificam para a próxima fase da competição. Em nono, o Galo Maringá, 5 pontos. PSTC, 4 pontos. Londrina, dentro da zona de rebaixamento, tem 4 pontos. O São Joséense, na lanterna, com 2 pontos. É a situação de momento aí do Campeonato Paranaense. Pulando para o Campeonato Gaúcho, tchê. Vamos falar do Campeonato Gaúcho. Campeonato Gaúcho, quinta rodada, o Internacional venceu o Caxias por 2-0. O Avenida perdeu para o Grêmio por 1-0. Tivemos o Novo Hamburgo 1-0 para cima do São Luís. O São José empatou em 1-1 com a equipe do Guarani de Bagé. Juventude sapecou 3-0 para cima do Ipiranga. O Brasil de Pelotas venceu a equipe do Santa Cruz por 2-0. Sexta rodada, a bola rola no meio de semana, né? Amanhã, mais conhecida como terça-feira, já teremos o Grêmio, que vai receber lá na sua Arena Grêmio às 9h30 da noite, o Novo Hamburgo. Teremos nos jogos que, né, vão aí complementar essa rodada. Na quarta-feira, o São Luís joga contra o Brasil de Pelotas, o Juventude recebe o Avenida, o Ipiranga joga contra o São José. O Santa Cruz recebe o Internacional também na quarta-feira. E na quinta-feira, apenas um jogo, o Guarani de Bagé recebe o Caxias, fechando assim mais uma rodada, a sexta rodada, né, no Campeonato Gaúcho 2024. No Baianão, no Campeonato Baiano, nós só teve 2 jogos, porque a maioria dos times disputaram aí a Copa do Nordeste. Tivemos o Bahia de Feira empatando em 2-2
com o Jequié, mas não foi nesse domingo, foi no domingo passado, né? E tivemos o Barcelona de Ilhéus 1-0 para cima da Jacuipense. Foram os jogos que aconteceram aí no Campeonato Baiano. Falar do Campeonato Mineiro, rapaz, tivemos clássico nesse final de semana. O Ipatinga, na verdade, né? 1-0 para cima da equipe do Pouso Alegre. 0-0 para... Rapaz, o América Mineiro havia vencido os 2 jogos iniciais aí do Mineiro, né? Por 6 gols. E agora ficou sem fazer gol contra o Itabirito. 0-0 contra o Itabirito, o América Mineiro. Uberlândia perdeu em casa para a equipe do Democrata de Governador Valadares. Tombense 1-0 para cima do Atlético Clube. E o Clássico Mineiro, né? Entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, disputado na Arena MRV, mais uma vez, assim como aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Cruzeiro venceu de novo na casa do adversário, na casa do rival. 2-0 Cruzeiro para cima do Atlético Mineiro. A gente sabe que o Atlético Mineiro tem um time no papel muito superior ao time do Cruzeiro, mas a bola rolando, meu amigo, essas coisas ficam só no papel, né? Patrocinense perdeu em casa para a equipe do Vila Nova por 1-0. A próxima rodada aí do Campeonato Mineiro é a quarta, que começa na quarta-feira. Teremos o América Mineiro recebendo o Uberlândia. O Democrata de Governador Valadares recebe o Tombense. Teremos ainda a equipe do Pouso Alegre contra a equipe do Itabirito. Também, esse jogo é já na quinta-feira. Na quinta-feira também teremos o Vila Nova contra o Ipatinga. O Atlético Clube vai jogar contra o Atlético original, né? O Atlético Mineiro, a quinta-feira. E o Cruzeiro vai receber a equipe do Patrocinense. Esses jogos que eu falei antes na quinta-feira, e esse jogo do Cruzeiro será na sexta-feira aí. Fechando a quarta rodada do Campeonato Mineiro, que tem no Grupo A. Cruzeiro lidera com 7 pontos, a Tombense é a segunda com 7 também. O Itabirito é o terceiro colocado com 4, e o Ipatinga é o lanterna com 3 pontos. No Grupo B, o Vila Nova tem 6 pontos, é o líder. O Atlético Mineiro tem 3 pontos, é o segundo colocado. O Uberlândia tem 2 pontos e o Pouso Alegre ainda não pontuou. No Grupo C, o América Mineiro tem 7 pontos, Patrocinense tem 4, Atlético Clube tem 4 pontos também, e o Democrata de Governador Valadares tem 3 pontos. É a situação do Campeonato Mineiro. No Paulistão, rapaz, Paulistão, Corinthians. O Corinthians perdeu mais uma, a quarta seguida, quarta derrota em 5 jogos. O Corinthians venceu na estreia e depois perdeu, só perdeu, né, rapaz? E essas 4 derrotas seguidas do Corinthians, 3 delas foi para times considerados pequenos. A gente só releva o clássico, né? Que o Corinthians perdeu para o São Paulo, que é um clássico e tudo pode acontecer. Agora as outras 3 derrotas, meu amigo, tem causado um fuzuê, né? Lá no Parque São Jorge. Tivemos o Água Santa 2-1 para cima do Mirassol. Como eu já disse, o Corinthians perdeu na sua arena para o Novo Horizontino por 3-1. E não foi mais porque, né? O Corinthians tem goleiro e o Novo Horizontino não aproveitou outras oportunidades que teve. O Santo André perdeu em casa para o Bragantino por 2-1. Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto não saíram de um 0-0. Santos venceu mais uma, como já dissemos aqui, 2-0 para cima do Guarani. Ponte Preta e São Bernardo ficaram no empate em 3-3. Jogo movimentado. Hoje, mais conhecido aí como... Na verdade, hoje não, né, rapaz? Quarta-feira, porque o Palmeiras jogou a final da Supercopa do Brasil ontem contra o São Paulo. O jogo que seria esse final de semana contra a Portuguesa vai ser na quarta-feira às 19h45. Assim também como a Inter de Limeira, que vai receber a equipe do São Paulo também na quarta-feira às 9h35 da noite, para fechar essa quinta rodada do Paulistão. A gente já projeta aqui a 6ª rodada, né? Botafogo de Ribeirão Preto vai receber a Ponte Preta na quarta-feira. Santos e Corinthians na Vila Belmiro, né? Santos e Corinthians na Vila Belmiro é o clássico aí, o teste, né? Esse time do Santos, que já teve o teste contra o Palmeiras, agora o teste contra o Corinthians. O Corinthians numa crise danada, né? Tanto dentro como fora de campo. Vem de 4 derrotas seguidas e o Santos vem aí muito bem, né, rapaz? O Santos, o Peixe, lidera o seu grupo.
O Santos lidera o seu grupo até buscar aqui, ó, 4 jogos e 4 vitórias. 12 pontos. Que coisa, hein, rapaz? Que começo bom do Santos. E o Corinthians no pior momento aí da temporada, né? Então a bola rola às 19h30 de quarta-feira. Novo Horizontino e RB Bragantino. Também na quarta-feira, o São Bernardo e Portuguesa se enfrentam na quarta-feira também. Eu falei que os jogos aqui que fecham, mas não é nessa quarta-feira não, né, gente? Senão, deixa eu explicar para o torcedor aqui. Esses 2 jogos que não aconteceram ontem, o jogo do Palmeiras e o jogo do São Paulo, vai acontecer dia 21, numa quarta-feira, e não nesta quarta-feira, como eu disse, tá? Não nesta quarta-feira, como eu disse, eu explicar aqui, porque senão fica um negócio estranho, né? São Paulo, e também na quarta-feira, recebe a equipe do Água Santa. O Mirassol terá como adversário o Santo André. O Palmeiras recebe o Ituano, e o Guarani recebe a Inter de Limeira. Esses jogos aí na quarta e também na quinta-feira, pela 6ª rodada do Paulistão, que tem no grupo A o Santos liderando com 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias. O Ituano é o segundo colocado com 4 pontos, a Portuguesa é a terceira com 3. O Santo André tem 2 pontos e segura a lanterna do grupo A. No grupo B, o Palmeiras lidera com 10 pontos, Água Santa é o segundo com 7 pontos, o Palmeiras tem um jogo a menos que os demais. Ponte Preta tem 6 pontos, é o terceiro. Em quarto, Guarani com 4 pontos. Grupo C, Bragantino tem 7 pontos, lidera. Em segundo, Mirassol, 6 pontos. A Inter de Limeira é a terceira colocada com 4 pontos. O Corinthians é o quarto colocado e lanterna com 3 pontos. Que situação, hein, Timão? Que situação, menino! Pelo amor de Deus. No grupo D, que é o grupo do São Paulo, que folgou na rodada. São Paulo lidera com 10 pontos. Novo Horizontino tem 9 pontos e é o segundo colocado. São Bernardo tem 8 pontos. E o Botafogo de Ribeirão Preto com 8 pontos também. O grupo está equilibrado aí, mas o São Paulo, né, tem um jogo a menos. Falar do Cariocão, Campeonato Carioca, 6ª rodada aí, que não foi ela toda concluída, né? Ainda tem o jogo de hoje às 15h45, às 3h45 da tarde, Madureira e Portuguesa, lá no Conselheiro Galvão, para fechar aí essa 6ª rodada, que teve o Botafogo abrindo a mesma, empatando em 2-2 com Nova Iguaçu. O Botafogo vencia por 2-0 e permitiu o empate do Nova Iguaçu. Sampaio Correia recebeu o Volta Redonda venceu por 2-0. O Boa Vista recebeu o Fluminense. O Fluminense poupou jogadores, né? Um time misto aí, misturado, reserva, enfim. E o time do Fluminense até ficou atrás do placar, mas foi buscar aí o empate em 2-2. O Audax perdeu mais uma, né? O Audax perdeu para o Bangu por 1-0, jogando em casa lá em Bacaxá. Como já disse, o Madureira joga contra a equipe da Portuguesa nesta segunda-feira, às 3h45 da tarde, para a gente saber aí, para ter fim, na verdade, né? Essa 6ª rodada aí do Carioca. Tivemos também o clássico entre Vasco da Gama e Flamengo, clássico com bastante rivalidade, muita marcação para o lado vascaíno. O Flamengo ficou mais com a bola, mas o Vasco teve 2 chances claríssimas, duas chances com o Pablo Verrete. No primeiro tempo, a cabeçada do Verrete, e o zagueiro Léo Pereira, né, tirou aí a bola que seria gol, entraria, né, quase ali em cima da linha. No segundo tempo, a história se repetiu. O Verrete teve a chance, bate-cabeça da zaga do goleiro com a zaga do Flamengo, a bola sobrou para Verrete chutou, o zagueiro Léo Pereira salvou novamente, e a bola acabou indo na trave ainda. Léo Pereira tirou novamente, e a bola acabou sobrando para o goleiro Rossi do Flamengo. Empate de 0-0, o Gabigol, né, ainda teve uma chance de sair, de colocar o Flamengo aí com os 3 pontos, né, no final da partida, mas acabou perdendo o pênalti. O goleiro Léo Jardim defendeu o pênalti do Gabigol, né? Do Gabigol, rapaz. E o jogo saiu 0-0. 7ª rodada começa já na quarta-feira. O Bangu recebe o Volta Redonda às 18h30. Às 9h30 da noite, também da quarta-feira, teremos mais um clássico no Cariocão, rapaz. Dessa vez no Maracanã. O Flamengo recebe a equipe do Botafogo. Como você já viu aqui, né, eu já disse aí, o Luiz Henrique vai estrear nesse confronto aí contra a equipe do Flamengo na quarta-feira.
Na quinta-feira teremos às 3h45 da tarde o Nova Iguaçu que recebe o Madureira. Quinta-feira também às 9h15 da noite o Vasco na Arena da Amazônia recebe o Audax. Audax que ainda não pontuou, né, gente? É o lanterna da competição, então, mas a gente já vê esse filme, né? O Vasco quando jogou com o Bangu também não tinha pontuado e o Bangu acabou fazendo um jogo duro demais contra o Vasco da Gama. Então a bola rola às 9h15 da noite lá na Arena Amazônia. O Fluminense na quinta-feira às 9h30 da noite no Maracanã recebe o Sampaio Correia. E o Boa Vista recebe na sexta-feira a Portuguesa da Ilha, fechando assim a 7ª rodada do Cariocão, que tem o Fluminense que empatou na rodada liderando com 14 pontos, o Botafogo é o segundo com 11, em terceiro Nova Iguaçu também com 11, em quarto o Boa Vista com 10 pontos, o Madureira é o quinto com 9 pontos, Madureira joga na rodada ainda, né, rapaz? O Madureira joga em casa contra a Portuguesa, tem 9 pontos, se o Madureira ganhar ele vai a 12 e assume ali a segunda colocação, tira o Boa Vista do G4, né? Tira o Boa Vista do G4 do Campeonato Carioca, brasileiro não. A Portuguesa, se ganhar, ela também sobe ali, né, rapaz? Ela vai a 11 pontos e ela entra no G4. Se houver um vencedor aí, o Boa Vista sai da zona de classificação para a semifinal do Carioca. Em nona, Volta Redonda com 7 pontos. Em décimo, Bangu. Aliás, o Madureira em quinto. Em sexto, Flamengo, 9 pontos, né? Também. 9 pontos também para o Vasco da Gama em sétimo. Em oitava, Portuguesa, 8 pontos. Em nono, Volta Redonda, 7 pontos. O Bangu é o décimo com 4. O Sampaio Correia tem 1 ponto, é o 11º. E ainda não pontuou em 6 jogos. O Audax, né? O Audax ainda não pontuou. É o lanterna com 0 ponto. Está sendo rebaixado, né? Para a segunda divisão do Cariocão 2024. É isso, né, gente? É isso a situação, então, do Cariocão 2024, os estaduais pelo nosso Brasil. E assim, a gente fecha a nossa primeira edição aqui desta segunda-feira. Se Deus quiser, a gente volta daqui a pouquinho, às 18 horas, aí com as notícias de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasil. Belezinha? Combinado? Mais uma vez, muito obrigado aí pelo carinho. Acho que vocês perceberam, né? A gente está fazendo esses vídeos aqui em 2 blocos para vocês. 2 blocos. Evidentemente que os nossos vídeos são grandes, né? São grandes, mas se falando de futebol, gente, não tem como fazer um vídeo pequenininho. Não tem. E eu acho que vocês preferem, a gente vê nas visualizações, né? Vocês preferem vídeos assim, porque a gente faz um vídeo completo e traz todas as informações do dia, ou do final de semana, ou do meio de semana, para vocês que estão ligados com a gente e gostam aí de acompanhar notícias de esporte, notícias de futebol. Deixa um comentário aqui com a gente, né? Aqui no espacinho de comentários, se vocês estão gostando desse nosso novo jeito de fazer vídeos aqui para vocês. Em 2 blocos, esse nosso primeiro vídeo. A semana passada foi em 2 blocos, essa semana a gente vai fazer em 2 blocos também. Se vocês estão gostando, a gente vai continuar. Se não, a gente encurta o vídeo e coloca só em 1 bloco para você aí. Quero ler aqui a sua mensagem, seu feedback pra gente. Deixe seu feedback pra gente aí, pra gente se basear se você tá gostando ou não dos nossos vídeos em 2 blocos. Belezinha? Beijão no seu coração, abraço para vocês também, mais uma vez, muito obrigado por acompanhar mais um vídeo com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Às 18 horas tem mais, para a gente trazer muita notícia aqui de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Fiquem com Deus e até daqui a pouquinho, se o nosso querido e bom Deus nos permitir. Tamo junto.